Hoje nós daremos início a uma nova série muito importante dentro disso que nós temos construído como igreja e como família. E ontem nós tivemos um momento muito especial aqui na nossa família. A gente teve o casamento do Bruno e da Sofia. E nós podemos ver, glória a Deus, aplauda ao Senhor pela vida dos dois. E a gente pôde ver uma nova família se iniciando naquele momento. E eu queria glorificar a Deus pela vida dos pais do Bruno. Parabéns por esse momento. Sabe que vocês me inspiram como pai também de um menino. O Fred, que a Roberto não está aqui, mas ontem eu pude dar um abraço neles, falar também o quanto que ele nos inspira. Eu acho que o momento do casamento de um filho, a gente não passou por essa experiência ainda, a gente vai passar, se Deus quiser, lá na frente. É um selo, né, na vida dos pais, de que, tipo assim, fiz o que tinha que fazer. Ainda mais casar ambos os filhos no temor do Senhor, isso é algo incrível, isso é algo louvável, isso é algo que a gente tem que copiar como igreja e nos dedicar para que daqui do nosso meio saia ainda mais e mais e mais e mais casais que vão viver a vida totalmente voltada ao Senhor. Nós daremos início hoje a uma nova série e o mês de agosto vai ser um mês muito singular, porque nós falaremos sobre os atributos de Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1, Romanos 1, 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos para a palavra de Deus. Romanos 1, 19. Nega. Depois eu só... Gente, só os adolescentes que estão no nosso meio, convidar para acompanhar o Marcos. Levanta a mão aí, Marcos, por favor. Nós teremos algo específico para vocês lá em cima, você se sente à vontade. Adolescente de 12 até 15, 16 anos, já não é mais adolescente. Mas você se sente, você pode também ficar à vontade de acompanhar o Marcos lá. Então, é só ir lá, nós teremos algo voltado à linguagem de vocês, beleza? Se caso alguém queira participar, só ficar ali e segue o Marcos, que vai ser aqui no nosso segundo andar. Romanos capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, agradecer pela tua palavra, agradecer pelo teu Espírito Santo, que nos guia, Senhor, com graça e revelação do alto. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa fome, esse é o nosso anseio, essa é a nossa expectativa, Senhor, contemplar a tua beleza na face de Cristo, Senhor, para que o nosso coração seja transformado de uma forma única, exclusivamente milagrosa, Senhor. Não nos deixa ficar apático diante da sua presença, mas guia-nos e nos conduza, Senhor, a ver a tua grandeza todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui porque a gente tem uma fome, Senhor. Nós estamos aqui porque nós fomos feridos de amor. E agora o nosso coração não encontra mais descanso em outro lugar, senão na tua pessoa, Senhor. Então que a tua palavra possa servir o nosso coração, a fim de que se torne uma matéria-prima, para que os nossos olhos repousem sobre a beleza de Cristo. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Ministra o nosso coração. Essa é a nossa oração. Fala conosco nessa manhã e ministra o nosso coração. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele vai falar então sobre a manifestação de um Deus que quer se revelar à humanidade. Nós estamos aqui diante de uma afirmação bíblica, a qual nós como cristãos consideramos como regra máxima da nossa fé, onde o apóstolo Paulo fala que existe uma revelação do Deus que é invisível. O Deus que é invisível na sua natureza, decidiu então, na sua grandeza, na sua sabedoria e soberania, revelar a si mesmo à humanidade. E é muito interessante como que
todos, sem exceção, já tivemos uma pergunta dentro da nossa mente, mas também dentro do nosso coração. E geralmente a pergunta foi: quem Deus é? Quem Deus é? Ela pode ter outras conotações ou usar sinônimos ali na palavra, mas basicamente todos nós já fomos impulsionados em algum momento por essa pergunta: quem Deus é? Afinal de contas, essa pergunta já foi feita por uma criança, já foi feita por teólogos, já foi feita por filósofos, já foi feita por pai e mãe de família, e essa pergunta, ela é conhecida como uma questão existencial. A filosofia chama essa pergunta de ordem última ou de última ordem. Diferente de uma lógica ou de uma questão matemática que você pode ter dentro de você, de não saber qual é o valor de delta elevado ao quadrado, a pergunta sobre quem Deus é tira o seu sono. A pergunta sobre como é o meu Criador nos faz ficar pensando e remoendo continuamente sobre a identidade desse Deus. Como eu disse, diferente de uma questão que você talvez não saiba ali em aspectos lógicos, matemáticos, material, essa pergunta conduz o nosso coração, essa pergunta nos instiga a buscar o conhecimento desse Deus. E eu queria dizer para vocês de forma muito clara que essa pergunta, vou repetir, quem Deus é a pergunta mais importante da nossa vida. A pergunta quem Deus é a pergunta mais importante da nossa vida, porque a partir do momento que nós definimos ou respondemos essa pergunta, as demais questões vão se tomando ordem naturalmente. Essa é a pergunta primordial do nosso coração. Quem Deus é? Um autor chamado Arthur W. Pink, norte-americano, um teólogo, ele fala o seguinte: o conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior necessidade de toda criatura. O que esse homem está falando para a gente é que saber quem Deus é a maior necessidade do nosso coração. E talvez por conta das demandas modernas, das pressões que é colocado sobre nós, de acordo com a narrativa desta era, nós não percebemos o quão importante é para nós essa pergunta acerca da identidade de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo aqui, o Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai trazer um diálogo ali entre os atributos divinos e a condenação da ira e a graça, e ele vai ali então mesclando esse assunto. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 1, 28, que existe uma consequência extremamente danosa e negativa acerca do abandono dessa pergunta. Então, quando nós abandonamos a pergunta de quem Deus é, isso acarreta ou traz para nós diversas consequências negativas. Ele escreve assim, Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então escuta. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado, em outras palavras, e por haverem abandonado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Então o apóstolo Paulo fala, você está vendo quando você vê uma pessoa praticando aquilo que não convém? Em outras palavras, pecado, questões imorais, questões anti-Deus. Então, a raiz dessa prática é o abandono do conhecimento de Deus. Abandonar o conhecimento ou abandonar a busca do conhecimento de Deus produz em nós aquilo que o apóstolo Paulo chama de raciocínio tolo. Ou então, entregar a um modo de pensar reprovável. E é muito louco, cara, porque as escrituras falam que o próprio Deus fala, você abandonou o meu conhecimento? Então eu te entrego. Gente, não existe, guarda isso no seu coração. Não existe condenação maior ao homem do que ser entregue aos seus próprios prazeres. A gente acha que o diabo é o nosso problema. Meus amigos, o diabo diante do nosso coração, caído, depravado, que nos leva a praticar coisas que não convêm continuamente. Esse é o verdadeiro problema da humanidade. É quando Deus fala o seguinte, ei, faça você então a tua vontade. Meus irmãos, tem misericórdia. E sabe qual é o problema?
que a narrativa cristã evangélica moderna, entre aspas, vai falar o quê? Ei, vem para a igreja. Ei, dá o dízimo certinho, que o que vai acontecer? Deus vai realizar as suas vontades. Quando eu ouço isso, eu falo, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não faça isso. Crucifica as minhas vontades, Senhor, para que eu possa contemplar as tuas vontades. Crucifica a minha forma de pensar, crucifica o meu próprio raciocínio, o raciocínio reprovável por conta do meu coração doente, por conta do meu coração depravado, e coloca em mim a tua vontade. Esse é o nosso desafio. Mas o apóstolo Paulo, ele não fala só da consequência do abandono do conhecimento de Deus. Ele fala também que tem um outro problema, que é conhecer de forma equivocada quem Deus é. Então nós estamos aqui numa bifurcação. Nós podemos abandonar o conhecimento de Deus. Paulo está falando, ó, Deus se revelou. Deixa eu fazer um catado aqui mais fácil. Deus se revelou. Vocês podem, duas coisas, abandonar o conhecimento de Deus, ou então conhecê-lo de forma equivocada. Ambas as práticas são problemáticas. Porque ele fala o seguinte, em Romanos 1, 21. Porque tendo conhecimento de Deus, então Paulo fala, ó, o Romanos 1, 28 é aqueles que abandonaram. Agora, Romanos 1, 21 é aqueles que têm o conhecimento de Deus. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, pelo contrário, mais uma vez, olha isso, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Paulo está falando o seguinte, ó, tem dois tipos de pessoas. Aquela que abandonou, não quero saber de Deus, não quero saber de conhecer a Deus, estou muito cansado, esse negócio de Deus para mim, e não quero, esse é um problema. Porque vai produzir em si um modo de pensar reprovável, que automaticamente deságua em uma vida não recomendável, não praticável. Mas Paulo fala, agora tem outro caminho, que é daquele que conhece, mas não lhe rende graças ao ponto da dignidade de Deus. Então, meus irmãos, às vezes, as muitas pregações que escutamos vão nos condenar. O Douglas, que eu acabei de citar, um dia a gente estava num discipulado, aí ele falou, gente, eu preciso confessar um pecado meu para vocês. Pô, cara, nós ali, no conselho de líderes, todo mundo já começa, o que aconteceu, cara? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí ele falou assim, ó, eu estou assistindo muita pregação. Aí eu falei, esse é o seu pecado, cara? Pô, antes fosse pecado de todo mundo, né? Assistir muita pregação. O que ele quis dizer? Ele falou assim, eu estou assistindo muita pregação e eu não estou correspondendo à revelação que eu tenho recebido, dando graça a Deus. Em suma, o que o Douglas estava falando é, eu estou aumentando o conhecimento de Deus dentro de mim, mas esse conhecimento não está desaguando em uma vida que lhe rende graça. E isso também é condenável. Porque ter o conhecimento e não responder também é uma prática que as Escrituras estão falando que não é uma boa prática. Isso pode nos prender em raciocínios, isso pode nos prender na obscuridade, ou então obscurecer o nosso coração. Basicamente, temos dois problemas, para eu entrar na palavra de fato. O abandono do conhecimento de Deus, que é deixar de buscar, tratar com desleixo ou desatenção, isso é pecado. E temos também o segundo problema, de acordo com o apóstolo Paulo, que é o conhecimento equivocado, que seria substituir o conhecimento do Deus revelado por algo feito conforme os meus anseios pecaminosos. Um Deus passível de controle e de manipulação. Então, quantas vezes eu estou conversando com as pessoas falam, não, mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Quem é o Deus que você crê? É o Deus que a minha boa intenção criou. Então, isso também é um pecado. Isso também é se distanciar da revelação do Deus verdadeiro de acordo com as Escrituras. Porque o Deus da palavra não é um Deus passível de manipulação de acordo com as minhas vontades. Imagina só, você está ali falando com Deus, e aí Deus te pede algo. O Deus das Escrituras vem e fala, ó, abandona isso. Ei, abandona essa prática. E aí você vê a graça de Deus e você fala, cara, eu não quero mais essa prática, eu vou abandonar. Agora, quando você está lidando com um Deus que você próprio criou, ou você próprio manipula,
Ele sempre vai estar passando a mão na sua cabeça ou fazendo a sua vontade. E aí isso pode ser uma história muito bonita no decorrer da sua vida, mas escuta, todos nós passaremos pela experiência de morte. E aí mora um problema, porque o Deus fictício, o Deus fada do dente, o Deus mágico, criado pelos nossos próprios pensamentos, manipulado pelas nossas vontades, não tem poder de nos salvar. Por isso que o nosso desafio é voltar os olhos para a revelação de um Deus que decidiu se revelar e conhecê-lo conforme Ele se revelou a nós. Não é, gente, eu criar um Deus segundo os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. Imagina o quão desrespeitoso seria. Pastor Marcos se apresenta para mim. Olá, tudo bem? Sou o Marcos, casado com a Suzete e tal. Tenho uma longa história, sou pastor dessa igreja há tanto tempo. Nós temos filhos, nós fazemos isso e aquilo. Eu falo, não gostei. O senhor é o Pedro. O senhor nem é casado com a Suzete, o senhor é solteirão. E o senhor faz... Mas peraí. O pastor Marcos apresentou quem ele era a mim. Ele veio falando para mim, eu sou esse, eu faço isso, eu tenho aquilo, sou casado com essa pessoa, tenho esse tanto de filhos. Ele veio até mim e mostrou a sua identidade a mim. Se eu coloco sobre o pastor Marcos uma concepção daquilo que eu queria que o pastor Marcos fosse de acordo com o meu desejo, eu estou criando uma imagem falsa. E pasmem, nós fazemos isso com Deus. Porque nós fugimos da revelação que o próprio Deus nos deu na palavra e a gente cria um monte de desculpa que não está nas Escrituras acerca da identidade de Deus. Então, o nosso desafio aqui hoje, e nesse mês que nós vamos estudar o atributo de Deus, é se voltar continuamente à beleza desse Deus que se revelou. E revelou a nós por meio da palavra. É esse Deus que veio até nós e falou, prazer, eu estou revelado nesse livro. Prazer, eu me apresentei por completo aqui. E eu quero que vocês me conheçam de acordo com os meus parâmetros. Sabe, gente, nós evangélicos, às vezes somos chatos. Eu já fui, e às vezes eu sou ainda. Eu acho que... E a gente tem uma mania que nós precisamos acabar, gente. Pelo amor, vamos estabelecer um pacto aqui entre nós. A gente vê um católico indo para a igreja, e aí a gente fala o quê? Ó, idólatra. Está indo idólatra. Vai se prostrar lá diante de imagem. Ó o idólatra, ó o idólatra. Lá vai o idólatra. Só que a pergunta é, o que é idolatria? Idolatria é se prostrar diante de um Deus que você mesmo criou. Então pode ser que os católicos façam isso diante de uma imagem, mas você também faz diante de uma imagem mental, de um Deus que não existe de fato de acordo com as Escrituras. Então essa é a pergunta. Porque o A.W. Tozer, leiam o livro, O Conhecimento do Santo. Façam esse bem a vocês mesmos. Ele fala o seguinte, a essência da idolatria, ele vai falar, a raiz da idolatria é criar pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele. O que é a idolatria? É eu me prostrar diante de um ídolo, diante de um barro, diante de um gesso? Não, é cada pensamento que passa no seu e no meu coração, que são indignos da grandeza do Deus revelado. Então escuta, nós podemos estar sendo idólatras e inconscientes. Porque nós estamos pensando algo sobre Deus que não corresponde à revelação desse Deus. Por isso que o nosso desafio agora vai ser voltar para as Escrituras e falar, beleza, até aqui eu posso ter errado, Senhor, que a Tua graça me banhe, mas eu quero Te conhecer de verdade. Eu quero permitir que essa pergunta, quem Deus é, seja respondida pelo próprio Senhor. Até aqui, nessa introdução, nós temos, então, duas coisas. Uma revelação de que nós temos um anseio natural e inato, isto é, uma vontade natural para se conhecer a Deus, mas a gente tem também uma advertência. A advertência de que nós não podemos pensar que Deus é como nós projetamos em nossa mente ou o nosso coração. Então hoje, especificamente, na introdução dessa série, eu quero usar 4 palavras que vão seguir de um trilho para que nós possamos conhecer a Deus de acordo com as Escrituras. Hoje eu não vou entrar em atributos específicos, porque a ideia é dar um panorama, e a partir da semana que vem, então, nós começaremos a trabalhar atributos específicos de quem Deus é. E hoje, então, nós vamos entender como que essas 4 palavras colaboram
no nosso conhecimento de Deus. Abre comigo aí, Salmos 145, versículo 3. Salmos 145, verso 3. E vamos ver a primeira palavra. Salmos 145, versículo 3. A primeira palavra, antes da gente ler, deixa eu só te dar uma introdução aqui disso. A primeira palavra que nós vamos ver acerca do conhecimento de Deus, então, ou o primeiro passo desse trilho de aprendizado sobre quem Deus é, o Deus revelado, é a palavra cognoscibilidade. Olha aqui, velho. Até os irmãos que estavam dormindo acordou. Vamos lá, cognoscibilidade. Meu amigo, você vai usar essa palavra quando sua esposa estiver arrumada para sair assim, ó, você fala, que mulher cognoscível. Quanta cognoscibilidade nesse prato que você fez para mim, meu amor. O que é a palavra cognoscibilidade? Eu tenho uma teoria chamada vaca roxa no meio dos pregadores. O que é a vaca roxa? A vaca roxa é quando você dá um soco na vaca, a vaca fica com hematoma roxo. Aí aquilo te marca. Eu te garanto, meu amigo, você vai ficar pensando nessa palavra até semana que vem. Cognoscibilidade, ou então coninoscibilidade. Qual que é a palavra mesmo? Daqui a pouco você vai estar orando em línguas. Brincadeira. 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 Aplauda, Senhor. Cognoscibilidade é a palavra conhecibilidade. Ou então, a habilidade de cognição. Isto é, o nosso Deus pode ser conhecido ou pode se conhecer. Eu não sei se já pararam para pensar, mas nós somos tipo aquelas formiguinhas que são criadas dentro daquele aquário com cheio de terra. Gente, se Deus não quisesse se revelar a nós, nós não teríamos consciência de que existe um Criador. Então, cognoscibilidade é esse Deus imenso e infinito se rebaixando até nós para que Ele possa se revelar. Porque imagina só, um Deus que é gigantesco em sua natureza, um Deus infinito na sua essência, vindo se apresentar a nós, que temos dificuldade para aprender várias coisas. Nunca seria fácil. Então Deus fala, ó, seguinte, eu vou dar um jeito, eu vou me fazer conhecido a vocês. Então, cognoscibilidade é a habilidade de cognição, a possibilidade de se aprender. Salmos 45, versículo 3, a Bíblia diz, eu vou ler vários versículos, gente. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Salmos 139, versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Essa primeira palavra, a habilidade de se conhecer a Deus, vai nos trazer a consciência, de acordo com esse texto, de que Deus pode ser conhecido. Então, esse Deus que decide se revelar, ele decide se revelar e se torna acessível para que nós possamos conhecê-lo. Desculpa. E essa possibilidade do conhecimento de Deus faz com que nós, homens e mulheres falhos, depravados, caídos, possam ter acesso a esse Deus que foi revelado. Agora, esses textos que eu li, vai falar, olha, Deus pode ser conhecido, mas Ele não pode ser conhecido por completo. Então aqui entra a beleza da grandeza de Deus. Isto é, pelo fato de todos nós sermos finitos, pelo fato de nós termos limites, nós nunca conseguiremos compreender a Deus completamente. Essa grandeza de quem Deus é, da sua natureza, excede muito a nossa capacidade de conhecê-lo de fato. Só que isso tem que gerar em nós uma busca mais intensa e incansável. Porque imagina só, nunca haverá conhecimento enfadonho, nunca haverá conhecimento cansativo acerca da natureza de Deus.
Não tem como você se relacionar com Ele diariamente. Aí um dia você chegar e falar, será que rola a gente fazer outra coisa? Porque, lá no devocional, todo dia eu estou falando, Jesus se apresenta a mim, Deus se revela a mim, Deus se revela. Cansei, cara, parece que eu já conhecia Deus por completo. Impossível. Porque esse Deus que é conhecido, ele pode ser conhecido, mas não por completo, ao ponto desses textos falar, a grandeza é insondável. Não tem como sondar a sua grandeza. É tão elevado o conhecimento que eu não posso atingir. Paulo dá um grito, ó profundidade da riqueza. Paulo está falando, gente, o conhecimento de Deus é inexplicável. Isto é, podemos conhecê-lo, mas não podemos conhecer por completo. Mas por não podermos conhecê-lo por completo, não significa que não podemos conhecê-lo de modo verdadeiro. Então escuta, nós podemos conhecer a Deus, mas não podemos conhecê-lo por completo. Só que não conhecê-lo por completo não significa que não podemos conhecê-lo de modo verdadeiro. Deus é conhecível, Deus é infinito e Deus pode ser conhecido de forma verdadeira. Então, quando nós estamos tendo contato com a palavra de Deus e a revelação de quem Ele é por meio das Escrituras, nós estamos tendo contato com a verdadeira revelação de Deus. E isso tem que acalmar o nosso coração. Jesus orando, João 17:3, ele fala o seguinte, e a vida eterna é esta. Gente, Jesus está dando um spoiler da eternidade. Ele fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus está falando para nós assim, você quer saber como é que vai ser a eternidade? Anota aí, vai passar a eternidade conhecendo a Deus. Gente, escuta, eternidade. Eternidade. Conhecendo a Deus. Não é um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 5, 10, 20, 30, 100, 200, 400, 500 anos. É a eternidade conhecendo a Deus. Só que daí eu tenho uma pergunta. Se isso não te cativa hoje, por que você quer passar a eternidade com Deus? Se isso não te leva a fazer pelo menos 10 minutos de oração diária na sua casa, buscando o conhecimento de Deus, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Porque a eternidade vai ser dedicar continuamente um coração voltado a Deus. Só que se isso hoje não nos encanta, e se isso hoje não nos move, cara, para que nós estamos fazendo isso? Sabe, conheci uma senhora, a dona Márcia, mulher muito sábia, o marido dela era desembargador de São Paulo, há muitos anos atrás, e ele faleceu, seu Manuel, português. E ela contou para mim que o seu Manuel era um homem muito estudioso. E aí ele estudava muito, e um dia ele decidiu que queria jogar xadrez. Ele queria aprender a jogar xadrez. Aí a dona Márcia pensou, vai comprar um tabuleiro. Vai comprar um tabuleiro, vai sentar com o neto dele, o Guilherme, até um amigo muito querido lá do Brasil, e ele vai aprender a jogar com o Guilherme. Aí a dona Márcia falou, você não sabe o que ele fez. Ele comprou uma coleção de livros sobre como jogar xadrez. Aí sabe o que ele fez? Meu amigo, leu a coleção. O homem é desembargador. Então imagina tanto que aquele cara lê. Leu a coleção. E pasmem, ele infelizmente morreu antes de poder jogar sua partida. Mas pelo menos, se na eternidade houver xadrez, teremos dificuldade. Checkmate, obrigado. Teremos dificuldade. Só que o lance todo é, se ele tivesse continuado vivo, e tivesse estudado aquela coleção e nunca tivesse jogado, em suma ele teria perdido tempo. Só que às vezes é isso que acontece com a gente. Nós estamos aqui numa prática religiosa bonita. Nós estamos aqui para mostrar para a humanidade que eu sou o evangélico protestante, que eu sou o cristão. Mas na prática, na hora que é para a gente jogar o xadrez de fato e buscar o conhecimento de Deus, nós não colocamos em prática aquilo que nós estamos fazendo aqui. E mais uma vez, cada pregação que nós consumimos, cada algo novo que nós aprendemos de Deus e não voltamos a buscá-lo, se torna uma condenação para nós. Porque no final dos tempos, nós não vamos poder falar, ei Deus, eu não sabia. E eu fico imaginando Deus abrindo a lista do histórico do YouTube e falando, olha aqui. E passa. Pregações, 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 e Deus, e Deus, e Deus. Você chegava aqui na igreja até falava paz de Cristo, irmão, amém? Você falava com todo mundo, mas na hora que você ia jogar o xadrez,
você não jogou. Na hora que você ia entrar realmente em campo, colocar a chuteira para jogar, você não fez. E essa é a grande questão. Quando Deus se revela a nós, Ele está se revelando para que nós possamos conhecê-lo. E, gente, mais uma vez eu repito, não existe pergunta mais importante para um homem, para uma mulher, do que responder quem Deus é. Para sempre haverá um aspecto de mistério no conhecimento de Deus. Imagina só você entrar no seu quarto para você orar, ou nós estamos na igreja como família, e daqui a pouco você percebe que você vai conhecer uma parte que você nunca tinha conhecido. Daqui a pouco você vai ficando mais velho, e cada vez que você fica mais velho, você se torna com aquela expectativa. Cara, hoje eu vou lá para aprender sobre algo, hoje eu vou entrar no meu quarto para falar com Deus, qual é a parte dele que eu vou conhecer hoje? E aí você começa a comentar com a galera, e aí, qual foi a parte que você conheceu? Aí você vai com o outro, e aí, o que Deus te revelou nessa última semana? E aí, qual é a parte do caráter de Deus que Ele te mostrou essa semana? E aí, meu irmão, o que tem consumido o seu coração? Ei, qual é o atributo que Deus tem revelado para você ultimamente? Isso vai revelar uma coisa para nós. Nós estamos nos voltando a conhecer ao Senhor. E, gente, não tem solução de problemas mais efetivos do que o conhecimento verdadeiro de Deus. Não adianta, gente. Se nós não esperarmos o dia em que a nossa alegria será completa, como o lugar em que nós depositamos a nossa confiança, nós estamos fazendo Deus um meio para alcançar os nossos próprios fins. E Deus não é aquele que vai abrir a porta do trabalho para você somente. Deus não é aquele que vai te abençoar com recurso financeiro. Deus não é aquele que vai te abençoar com muitos filhos, com casamento, com esposo, com marido. Ele pode fazer tudo isso. Mas Deus é aquele que quer se revelar a você intimamente. É se revelar a você intimamente. Sabe? O nosso desafio agora é voltarmos ao conhecimento desse Deus que se fez conhecido. Só que a pergunta é, como nós podemos conhecê-lo? E aí nós entramos então na segunda palavra, que é a temática dessa nossa série desse mês. Nós vamos conhecê-lo por meio de atributos. Então, atributos basicamente é perfeições divinas do caráter de Deus, qualidades permanentes, exatas da sua natureza. Vou explicar. Os atributos nada mais é do que uma fragmentação, uma divisão, um repartir de Deus da sua natureza para que ele se torne mais acessível. Sabe quando hoje eu estava dando café da manhã para o Theo, aí eu peguei um bolo, aí ele falou, está muito grande. Aí eu cortei, ele falou, não, ainda está grande. Aí eu cortei mais um pouquinho para ele conseguir consumir aquilo. Então, basicamente, quando nós vamos pensar sobre atributos de Deus, é o Pai falando, peraí, deixa eu dividir aqui. Para você poder se alimentar de verdade e entender aquilo que eu quero dizer. Então, quando nós vamos pensar em Deus, geralmente palavras que vêm na nossa mente, Deus é amor, Deus é eterno, Deus é graça, Deus é justiça, Deus é santo. Quantas vezes você citou isso? Não, Deus é a minha justiça. Não, mas Deus é amor. Não, mas Deus também é graça. O que é isso? É Deus se revelando a nós de forma fragmentada, para que tenhamos a capacidade de conhecê-lo de forma genuína. Só que existe alguns atributos, algumas perfeições que são única e exclusiva de Deus. 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, a Bíblia diz: Como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Temos ouvido dizer que somente tu és Deus, não existe outro. Então, existem atributos de Deus que pertencem só à natureza do caráter de Deus. Vou te dar um exemplo. Independência. Deus é um ser independente que nunca precisou de um oxigênio para sobreviver. Deus é um ser independente, nunca precisou de comida para se alimentar. Deus nunca precisa dormir. Deus não precisa de água. Deus não precisa de combustível como um carro para andar. Deus é autoexistente na sua natureza. Então, esse é um atributo específico de quem Ele é. A Bíblia fala também que Deus é triunidade, ou então trindade. Isso é algo específico, um em três, três em um, e esse mistério da Santíssima Trindade. A Bíblia fala que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, ele está na China, ele está no Japão, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É tipo a voz da sua mãe. Sabe quando você vai fazer uma coisa de errado? Aí vem, não, eu lembro, gente, escuta, quando a gente estava grávida, a gente descobriu num dia. Aí ela fez o teste, aquele de farmácia,
e aí depois fazer o de sangue, né, no hospital. E, gente, no dia que eu fui levar no hospital, estava um pé d'água, uma chuva absurda. Aí eu lembro que eu parei assim na porta do hospital, ela entrou, aí desci, fomos lá e tal, fez o exame, o estacionamento era um pouco longe, um chuvão. Eu falei, nega, fica aqui, que eu vou lá pegar o carro. Ela, beleza. Aí saí, fui lá assim, peguei o carro, já tinha dado positivo, é o teste que saía rápido. E aí eu voltei assim, parei o carro, eu olhei, ela estava debaixo de uma cobertura. E aí eu peguei e falei assim, vem, porque estava chovendo, a gente não tinha guarda-chuva. Aí ela meio que saiu correndo assim, deu um escorregão, gente. Pum. Aí caiu bem com o bumbum no chão assim, né? Aí eu lembro que a minha mãe, gente, falava a vida inteira para mim, não sei porquê. Mulher grávida não pode cair. Aí eu tô sentado no carro, quem que passa? Minha mãe. Mulher grávida não pode cair. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, o que aconteceu? Eu escorreguei, toda machucada, ensanguentada. Mulher grávida não pode cair. Aí eu liguei para contar para minha mãe, adivinha o que a minha mãe falou? Mulher grávida não pode cair. É tipo isso, só que isso é consciência. A presença de Deus é a boca do Senhor falando com a gente continuamente. Esse é um atributo que Deus não compartilha conosco, né? A sua imutabilidade, um Deus que não tem sucessão de fatos, é perfeito desde sempre. Um Deus que é onipotente, toda a potência de Deus é a sua natureza. Um Deus onisciente, entre outros. Existem alguns atributos, nós vamos estudar eles juntos aqui, eu não vou entrar nos pormenores dos atributos, porque a ideia é que nós possamos abordar na série, mas existem outros atributos que são atributos que Deus compartilha conosco. Tem um texto nas Escrituras que sempre me deixa de forma muito maluco. Efésios 5:1. Paulo escreve, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Escuta, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que Paulo estava falando é, gente, nós temos um desafio aqui. O quê? Ser igual a Deus. Eu falo, não, peraí. A paciência que Deus tem comigo, eu não tenho com um cachorro que atravessa na frente de mim quando eu estou andando de carro. A paciência que Deus tem comigo, eu não tenho quando eu tomo uma fechada no trânsito. Aí Paulo está falando, para terminar aqui o livro de Efésios, já no final, capítulo 5, Efésios tem 6 capítulos, ele fala, vocês precisam imitar a Deus. Aí, só que esse é o lance. Esse Deus grandioso, esse Deus imutável, esse Deus santo, esse Deus que está acima da nossa racionalidade, ele compartilha conosco de alguns dos seus atributos. Isto é, ele coloca também na nossa essência e na nossa natureza parte de quem ele é. Então, nós podemos amar porque o nosso Deus é amor. Nós podemos ter vontade, anseio de vontade, porque o nosso Deus é um Deus que tem anseios de vontade. Nós podemos ver beleza, porque o nosso Deus é belo. Alguns rejeitam esses atributos. Ninguém entendeu a piada, mas... Entendeu, né? Nós podemos ser santo, porque o nosso Deus é santo. Nós podemos ser fiéis, porque o nosso Deus é fiel. Nós podemos ter conhecimento, porque o nosso Deus tem conhecimento. Nós podemos ter sabedoria, porque o nosso Deus tem sabedoria. Nós podemos ser zelosos, porque o nosso Deus é zeloso. Então, parte da discussão dos atributos que nós vamos abordar nessa série envolve também aquilo que o Senhor nos agraciou. Sabe quando você olha para sua esposa, ou você olha para o seu marido, ou você olha para o seu filho e se sente amor? É um sentimento que a gente não consegue explicar muito bem, mas algo comove o nosso coração, aquela pessoa, esposa, marido, filhos, e a gente olha e a gente fala, nossa, quanto amor é Deus falando. Isso é um pouquinho daquilo que eu sinto por vocês. Sabe? É quando você está conseguindo, com a graça de Deus, andar em santidade, em retidão, e aí é Deus falando, isso é o que eu sou por completo na minha natureza. Então é como se nós fosse de alguma forma um espelho que o Senhor vai refletindo o seu caráter em nós, formando quem Ele é em nós. O J.A. Packer, um cara que tem citado muito aqui, ele é até um professor de um curso que eu tenho feito, ele fala o seguinte, conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo é um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele é algo decepcionantemente desagradável. Despreze o conhecimento de Deus e você estará sentenciado a si mesmo a passar a vida aos tropeções como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Sempre que nós abandonamos o conhecimento de Deus, é você cravando na sua vida um desperdício eterno. Gente, nós fomos criados para conhecer a Deus. Tem um livro chamado Solilóquio, Santo Agostinho, e ele fala
que ele tinha um impulso dentro do seu coração de querer conhecer a Deus. E eu acho que eu citei isso algumas vezes para vocês, mas Agostinho, ele cria então um personagem. Agostinho cria um personagem e ele fala que esse personagem foi perguntar para a árvore: quem eu sou? E a árvore fala: cara, nós não podemos te responder isso. Aí Agostinho fala que esse mesmo personagem foi perguntar ao mar: quem eu sou? E aí o mar fala: olha, nós não somos o seu criador. E aí Agostinho vai então e volta para os animais e fala: quem eu sou? Quem é o meu criador? Os animais respondem: nós não podemos revelar nós não podemos falar quem você é, e quem é o seu criador. E aí daqui a pouco ele se volta e ele começa a pesquisar, e aí ele até usa exemplo de que ele vai em pecados, ele vai em uma vida depravada, ele começa a buscar um conhecimento, quem ele é e quem é o criador, e de repente ele percebe uma voz que o chama a contemplar das alturas quem é o criador dele. E o coração dele então se volta à revelação desse Criador e ele entende a finalidade pela qual ele foi criado e qual era a identidade verdadeira de Deus. Gente, conhecer a sua identidade não é fazer um caminho de introspecção, não é voltar para dentro de si, não é ficar preso dentro de si olhando para ver quem que você é. Conhecer a você é levantar os olhos e primeiramente conhecer a Deus, porque Ele é o nosso Criador e Ele revela a nós quem nós somos. Só que enquanto permanecermos com o conhecimento de Deus depravado ou distorcido, adivinha quem terá a identidade distorcida? Exato. Por vezes nós estamos vivendo em crise existencial, por vezes nós estamos vivendo aquela confusão, e aí eu não sei mais se eu sou isso, se eu sou aquilo, e aí alguém fala alguma coisa para mim, e eu sou, e as ideologias vêm vender coisa para mim. Meu irmão, isso só está revelando uma coisa: a sua confusão é fruto do abandono do conhecimento de Deus. Eu não falo isso no sentido de te condenar, pelo amor de Deus, eu falo isso no sentido: volte os seus olhos ao seu Criador. Volte aos seus olhos ao Senhor, porque quando os seus olhos repousar na beleza do seu Criador, você vai entender de uma vez por todas quem você é. Os nós que estão na nossa mente, no nosso coração, serão desatados de uma vez por todas. A primeira palavra para a gente conhecer a Deus é cognoscibilidade ou conhecibilidade. A segunda palavra, os atributos. E a terceira e quarta palavra, e eu encerro aqui, a terceira e quarta palavra é fome e sede. Sabe, gente, além do conhecimento teórico, conceitual, a qual eu sou apaixonado por teologia e filosofia, se nós estamos falando do conhecimento de Deus, isso só não basta. Não adianta a gente ser PhD em um Deus que não se revela somente por meio de letras, mas na relação. É Deus falando para nós assim: ei, o meu conhecimento ele é intelectual, mas ele é revelacional. Isto é, ele se revela a nós à medida que nós vamos nos relacionando com ele. E se eu pudesse te responder a pergunta quem Deus é, eu responderia da seguinte forma: busque-o. Busque-o como um faminto e sedento e você encontrará como resposta. Eu queria só analisar com vocês, ou te fazer um diagnóstico de como que Deus se revelou, ou Ele quer ser conhecido por nós. Salmos 19, versículo 1. Olha isso. Nós estamos falando de um Deus, gente, que quer se fazer conhecido. Salmos 19, versículo 1, a Bíblia diz: os céus. Então, o salmista está falando: gente, eu vou falar para vocês qual é o propósito do céu. Aí a gente pensa: fazer sol, ter nuvem, fazer chuva. Ele fala: não, são aspectos secundários. Os céus proclamam a glória de Deus. Então todas as vezes que você levantar de manhã, ou no final da noite, você voltar os seus olhos para o céu, não é para você ver o sol. Não é para você ver a lua de forma imediata, nem as nuvens, nem a chuva. É para você entender que tudo aquilo que está lá em cima tem um propósito principal e primordial: revelar a glória de Deus. E eu te pergunto, um Deus que coloca partes de si até mesmo no céu, será que não é um Deus que quer ser conhecido? E ele continua: e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouvem som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz,
e as suas palavras chegam até aos confins do mundo. Então, é esse conhecimento que o salmista está falando. É mudo. É um conhecimento invisível. Mas ao mesmo tempo que é mudo, é audível. E você fica... Exato. É um mistério encantador de um Deus que está se revelando a nós em todas as coisas, gente. Sabe, Deus quer ser conhecido por nós e Ele revelou isso na sua criação, mas como se não fosse o bastante, Salmo 63, versículo 1. Deus coloca dentro de nós uma fome. Salmo 63, versículo 1. O salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Vou te dar um exemplo que o meu amigo Fábio Bravo, que vai estar com a gente aqui também, dá. Ele falou assim, ó, imagina que um dia você está para sair de casa, para fazer alguma coisa que é secundária. Aí você perdeu a chave do carro. Aí você vai lá, pergunta para a esposa, viu a chave do carro? Não viu a chave do carro? Que coisa, né? Sumiu a chave do carro, pergunta para os filhos, cadê a chave do carro? Bate a mão no bolso, vai lá, coça a cabeça, olha nos lugarzinhos, debaixo do sofá, cadê a chave do carro? Só que é uma questão secundária, você pode fazer isso depois. Aí geralmente você faz o quê? Pô, beleza, depois eu acho, depois eu vou lá. Agora, imagina que você perdeu a chave do seu carro, enquanto talvez a sua esposa estava infartando dentro da sua casa. Ou então enquanto o seu marido estava infartando dentro da sua casa. Você precisa encontrar a chave do seu carro, porque se você não encontrar a chave do seu carro, a pessoa vai morrer. Você acha que você vai procurar assim? Ah, é o que eu acho, deixa eu ver se eu acho. Ah, não está aqui. Cadê será? Meu amigo, você revira a casa. Você joga o sofá para o alto, você vira a cama, você dá um chute, você quebra o vidro, você dá algum jeito de fazer aquele carro pegar, porque você está ansiosamente desesperado para salvar a vida de alguém. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. A busca pelo conhecimento de Deus não é algo que a gente faz de forma secundária. É algo que nós devemos fazer uma bagunça dentro do nosso coração, uma bagunça dentro da nossa rotina, porque é uma questão de vida ou morte. Não é buscá-lo como, depois eu vou no supermercado. Não! Ei, não é alguém que vai morrer na sua casa, é você que vai padecer nos seus pecados e delitos, enquanto você não voltar a sua face ao Senhor. Escuta o salmista, Deus, eu te busco ansiosamente. Não é ele falando, ó Deus, eu estou com uma vontadezinha aqui, cara, de te conhecer, hein? Não, ele está falando, ei meu Deus, eu estou ansioso, não é porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã. Eu estou ansioso, não é porque eu estou preocupado com o trabalho. Eu estou ansioso porque eu quero te conhecer. E ele continua, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta e sem água. Assim eu quero ver-te no seu santuário para contemplar a tua força e a sua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Cara do céu, nós precisamos chegar nesse nível de revelação, gente. Nós como igreja, meus irmãos. De falar, ei Deus, é muito bom minha vida, conforme o sonho americano. Mas tem uma parada que está me deixando ansioso todos os dias. Ver quem tu és. E eu troco a vida sonhada, americana, dolarizada, vaidosa, egoísta, pela busca constante de ver o Senhor. Porque esse é o anseio do meu coração, porque eu busquei no trabalho, Senhor, eu permaneço vazio. É porque eu busquei lá na faculdade, Senhor, cheguei ao PhD, Senhor, e foi importante, mas eu continuo vazio. É que eu busquei nas relações, Senhor, eu continuo vazio. Eu até faço parte daquela igreja, dou risada, participo com alguns irmãos, mas eu continuo vazio. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito nas vigílias da noite. Ah, cara. Quantas vezes nós, como pais de família, eu me encaixo dentro disso, gente. Deitamos para dormir, preocupado talvez com que os recursos não vão dar para cuidar da nossa família. E a nossa cabeça fica assim a noite inteira, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Com quem eu vou falar? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E nós somos responsáveis pela nossa família, precisamos cuidar de fato. Só que nós deveríamos ser muito mais intensos numa coisa. Quem será que Deus é, cara? O que é falar que Deus é santo?
Aí eu vou deitar, eu acordo 3 horas da manhã, eu cutuco minha esposa. Cara, tem um texto lá que está falando que Deus é santo. Eu não estou conseguindo dormir por causa disso. Porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, e a tua mão direita me ampara. Sabe, gente, quando Deus se revela a nós, Ele se revela na criação, Ele se revela nesse anseio que está puxando a gente a conhecê-lo. Mas é como se Deus falasse assim, meus são lerdinhos, né, gente? Nossa, minhas criaturas são devagar. Então eu tenho uma ideia. Eu vou ir até eles. Eu vou encarnar. Sabe, Romeu e Julieta, da tragédia romântica do livro de Shakespeare, eles jamais iriam conhecer a Shakespeare, a não ser se Shakespeare conseguisse ou começasse a escrever sobre ele próprio na história. Então, quando Deus vem até nós por meio de Cristo, como um grito de que Ele queria ser conhecido e quer ser conhecido, é Ele falando, eu vou me colocar na história. Eu vou me colocar no meio de vocês para que vocês possam me conhecer em plenitude. Porque talvez vocês olharam para o céu e não conseguiram me enxergar. Talvez vocês olharam para esse anseio profundo dentro de vocês e ainda assim não conseguiu. E aí Paulo vai e escreve em Colossenses 1,13. Ele, Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas do céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Essa parte, que nós poderíamos gastar uma vida pensando. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra ou quer nos céus. Paulo está falando, gente, se vocês não entenderam quem Deus é, Deus se desenhou para vocês entenderem. E Ele se desenhou por meio do Filho. Então, por que nós estamos cantando? Jesus, deixa-nos contemplar a Tua beleza. Jesus, queremos ver a Tua face. Jesus, queremos colocar a nossa expectativa e esperança em Ti. Porque em Cristo habita a plenitude de quem Deus é. Cristo é a resposta da sua pergunta que te move diariamente, ou deveria te mover continuamente. Quem Deus é? Deus está revelado plenamente na pessoa de Jesus, e esse anseio profundo que nos consome constantemente deve ser colocado sobre o Filho de Deus que se revelou a nós como plenitude de Deus. Cristo é a beleza de quem Deus é. Meus irmãos, se nós nos reunimos por qualquer outra necessidade que não seja o Cristo, nós estamos perdendo a cereja do bolo. Ah, não, é que eu vou na igreja, porque eu estou precisando aqui que meu casamento seja transformado. Não, eu vou na igreja, é que eu estou precisando aqui de uma benção financeira, né? Afinal de contas, está a crise aí, o Trump. Meu irmão, Deus pode cuidar do seu casamento e Deus pode cuidar das suas finanças. Não significa que Ele vai, mas Ele pode. Por que você está indo na igreja? Porque eu estou colocando os meus olhos junto com os meus irmãos na esperança viva e eterna. É o Deus que se encarna e caminha entre nós. Todo o desespero e anseio que você busca ansiosamente satisfazer em pecados, meu irmão, é seu coração gritando: eu quero Cristo. Eu quero Cristo. É clichê, mas existe um buraco dentro de você que só pode ser produzido, só pode ser preenchido pelo Senhor. E isso não é algo somente uma frase de efeito, gente. Isso é uma verdade. Enquanto os nossos olhos não repousar sobre Cristo como igreja,
enquanto a nossa boca não falar com prazer das grandezas de Deus, enquanto os nossos olhos não se encherem de lágrimas por falar da grandeza do nosso Senhor, nós tornaremos continuamente homens e mulheres que se deleitam no colo de outros deuses. Falsos, mas deuses. Então, eu queria muito ser sincero para vocês. Nós não temos nada para oferecer, além de Cristo. Pensa bem se você quer ficar entre nós. Pensa bem. Porque se Cristo é a centralidade da igreja, se Cristo é a centralidade do púlpito, meu irmão, todas as demais coisas tomarão a sua devida posição. Não se preocupe, o Evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê. O Evangelho pode transformar sua família, o Evangelho pode transformar sim o seu caráter, o Evangelho pode te dar sim socorro, seja lá em qual área você estiver precisando. Mas meu irmão, o maior socorro que nós necessitamos como igreja é voltar os nossos olhos à beleza de Cristo. Para que Cristo seja o bastante. É como se um dia, hipoteticamente, Deus perguntasse: o que vocês querem? E a gente falasse: chegou o momento, nós vamos falar juntos. Nós queremos o Cristo. Cara, a igreja entendeu qual é a riqueza que está escondida dentro de Deus, para que nós possamos continuamente deleitar nele. Toda ansiedade é curada. Toda preocupação é acalmada, porque Ele é o fundamento da nossa vida, a satisfação dos nossos anseios mais profundos. Sabe, irmão? Às vezes nós temos problema no casamento, às vezes nós temos problema no trabalho, às vezes nós temos problema social, porque a gente não está perto de Jesus. Porque imagina, dentro de um lar, uma mulher semelhante a Cristo, um homem semelhante a Cristo. Vai ter briga de gentileza. Vai ter briga de doação. Vai ter briga de quem pode cuidar do outro melhor. A esposa fala: não, não quero fazer isso para te servir. O marido fala: não, de jeito nenhum. Porque eu quero fazer isso para te servir. Aí você chegar no trabalho e agora eu não faço mais o básico porque me pagam. Eu excedo. Porque eu entendi que o meu salário não corresponde àquilo que cai na minha conta. A minha satisfação está em Deus. E por estar pleno eu posso me derramar onde eu estiver. Para quê? Para transformar ambientes para a glória de Deus. É uma fome, é uma sede. E sabe, eu termino aqui. Salmo 139. Clássico, Salmo 139. Eu não sei se você já teve aquela impressão de estar sendo perseguido? Sabe, se você está na rua, você fala: nossa, tem alguém me seguindo. Ou geralmente quando a gente está num momento talvez mal ali das nossas faculdades psicológicas, a gente começa a criar algumas coisas e pensar que tem pessoas nos seguindo. E aí a gente fica: tem alguém me seguindo, você olha para uma pessoa estranha te seguindo, e você olha, e aí você está preocupado, ainda mais se é no Brasil, alguém fica te seguindo, você já fica: meu Deus, até como é que eu vou fazer e tal, tem um carro me seguindo, esse carro, você vê, parei aqui, parou atrás de mim, fui lá, não sei o que, não sei o que. O salmista vai falar que tinha alguém seguindo ele. O salmista vai falar para a gente que tinha alguém seguindo ele. Aí o salmista fala: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua e Tu, Senhor, conheces toda ela. Tu me cercas por todos os lados e põe Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Agora ele fala: para onde eu vou me ausentar do Teu Espírito? Para onde eu vou fugir da Tua face? Se eu subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo: as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para Ti. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entritecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. É o salmista falando, gente, Deus me dá paz. Deus me dá o espaço. Eu me sinto constantemente perseguido por esse Deus que quer se revelar. Só que às vezes, gente, é Deus se revelando continuamente a nós e a gente tampando os nossos olhos e os nossos ouvidos. Tampando os nossos olhos e os nossos ouvidos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Não tem para onde fugir. Ele veio até nós para nos encontrar e nos transformar definitivamente. Você pode tentar se esconder na escuridão. Você pode tentar se esconder onde for, meu irmão. Vou falar uma frase que é bem pentecostal. Deus vai te pegar, cara. Com graça. Com amor. Deus vai te satisfazer os anseios mais profundos do seu coração que não corresponde a essa era. Porque o anseio mais profundo do nosso coração é o conhecimento desse Deus que está se revelando a nós. E o nosso desafio é só se jogar nesse rio. É como se houvesse um rio indomável. É como se houvesse uma correnteza que você não consegue suportar, meu amigo. Mergulha. Deixe o conhecimento de Deus te levar à água profunda, ao ponto de você já não saber mais onde você está, o que você está fazendo. Daqui a pouco você só está pensando, Senhor, quão belo Tu és. Você está fazendo alguma coisa, você está distraído. Por quê? Porque você está continuamente pensando quanto amor revelado por mim na cruz do Calvário. Daqui a pouco você senta para conversar com a sua esposa, você senta para conversar com seu filho, adivinha o que sai da sua boca? Cristo. Porque o seu coração está encharcado com a palavra de Cristo. Aí daqui a pouco nós nos reunimos como igreja e a gente só tem uma coisa para falar. Aliás, deveríamos ter outra. Porque se Ele não é a centralidade da nossa vida, isso aqui não passa de uma palestra. E isso aqui não é uma palestra. Eu não quero motivar ninguém. Pelo contrário, meu aspecto melancólico me traz uma desmotivação. Os irmãos vêm, quero minha bênção financeira. Eu falo, Deus talvez não vai te dar. Mas é que eu semeei. Isso não importa. Você está dando aquilo que você recebeu, não que você vai receber. A grande questão é, Cristo te basta? Porque daí nós começamos uma conversa profunda. Porque se Ele te basta, nós permanecemos continuamente pregando o Evangelho que transforma cada anseio do nosso coração e nos faz voltar à esperança e expectativa na grandeza dEle. Gente, a expectativa do homem não é que nós vamos ser transformados, vamos nos tornar uma pessoa melhor, vamos vencer na vida, vamos conseguir terminar de fato. Não, não. A nossa expectativa é que Ele está retornando, Ele se revelou, está disponível para que nós possamos conhecer. Em suma, é a centralidade de Cristo em todas as coisas que nós fazemos que deve consumir o nosso coração. E essa é a frase, Senhor, onde eu vou, o Senhor está. Porque Ele quer que você possa conhecê-lo de fato. Fica de pé no seu lugar.